Filhos queridos, existe a mais pura verdade: os nossos pecados são fruto do nosso consentimento à tentação. Os nossos pecados são fruto dos nossos consentimentos à tentação. Não nos deixeis sucumbir, cair na tentação. Nós sabemos que Deus não é tentado. Deus não é tentado e Deus não tenta ninguém. Pelo contrário, o que Ele faz é tentar nos levar a não ceder à tentação. O que nós vamos pedir para Ele é: livrai-nos do mal daqui a pouco. Então a tentação nunca vem de Deus. E pedimos nessa oração que não nos deixe seguir pelo caminho que conduz ao pecado. Gente, essa não nos deixeis cair em tentação tem dentro dessa petição uma grande súplica ao Espírito Santo. Eu imploro para você: tenha maior intimidade com o Espírito Santo, porque quando nós pedimos não nos deixeis cair em tentação, nós temos que distinguir o que é provação e o que é tentação. Provação vem de Deus. Opa, padre, não, fala isso não. Sim, a provação vem de Deus e é necessária para o nosso crescimento interior. A provação vem de Deus e é necessária para o nosso crescimento interior. A tentação não, porque a tentação vem do diabo e o fruto da tentação é a morte. Quando eu falei que nós pedimos um Espírito Santo, e eu volto a dizer: crie maior intimidade ao Espírito Santo. É o Espírito Santo primeiro que nos dá discernimento. Isso é provação, isso é tentação. Então, quando você não sabe distinguir, depois eu vou dar pistas bem concretas: o que é tentação, o que é provação. Só tem uma forma de vencer a tentação, só. Ninguém pode lutar contra o diabo. Olha o que eu estou dizendo: você tem que só fugir dele. Ninguém enfrenta uma tentação, só nosso Senhor. Nós temos que fugir da tentação. A provação temos que passar. Agora a coisa começa a ficar mais densa. É importante: Espírito Santo, me dê um discernimento nisso que está aparecendo diante de mim. É uma provação, é uma tentação? O que essa oportunidade que está diante de mim é uma tentação, é uma provação? Peça ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele desmascara a mentira da tentação. Se você rezar, o Espírito Santo, ele impressionante, ele tira a máscara do que parece agradável, do que aparece desejável, e ele faz mostrar a realidade da morte. Repito, gente, grave isso aqui com todas as letras. Você precisa do Espírito Santo para discernir. A tentação e a provação, ela pode vir quase que igual, mas a tentação tem como fruto a morte, a provação o crescimento espiritual. Guarde esse conceito, depois nós veremos. Deus não quer impor o bem, Ele nos deixa livres. Por mais que a tentação não venha de Deus, a tentação tem algum fruto em nossa vida, quando sucumbimos, como quando superamos, não quando caímos, não quando cedemos. Mas aqui eu teria que entrar numa outra área um pouco mais complicada. Quais são os frutos de uma tentação? Ela também tem. Não entrar na tentação é uma decisão do coração. Você pediu o Espírito Santo, na vida de oração, volto na intimidade, naquela presença, eu estou na presença e coloco a santidade na minha presença, o Pai. Essa oração é feita a quem? A Jesus ou ao Pai? É a Trindade. O Pai Nosso é a Trindade, mas nós estamos dirigindo: Pai, não me deixes cair na tentação. Você está pedindo para Ele,
e Ele está dizendo: eu não te deixo. Então, mas o que é tentação? Peça ao Espírito Santo para te iluminar. É importante, e aqui por favor, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, anote, enquanto você procura, Fernanda. Como que nós podemos combater uma tentação? Quem é o exemplo para nós do modelo orante? Filhos, acorda! Quem que é o modelo para nós de orante, mestre da oração? Jesus. Como que Jesus venceu a tentação? Rezando. Quando a gente vai ler no deserto, como é que nosso Senhor passou os 40 dias? Rezando. Como que nós vencemos a tentação? Rezando. Como que nós fugimos da tentação? Rezando. Mesmo quando Jesus estava no Getsêmani, quando ele usa a palavra Abba, é lá que ele usa. Como que ele venceu aquele momento de dor? Rezando. E não foi por acaso lá que ele disse: vigiai e orai para não cairdes em... Você entendeu? E aonde que o diabo nos tenta? Nas horas mais difíceis. Escute o texto, por favor, 1 Coríntios 10, 13. Vocês não passaram por nenhuma tentação que não fosse simplesmente humana. Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além de suas próprias forças, mas com a tentação lhes dará os meios de sair dela e a força para suportá-la. Filhos queridos, Deus nos dá a força para suportar. O trabalho do Espírito Santo é para despertar essa vigilância. Quando você perceber que não está tão vigilante, peça o Espírito Santo. Quem nos desperta para a vigilância é o Espírito Santo, que tem por objetivo a ação do Espírito Santo. Nós vivemos nessa graça do Espírito, é para nos despertar a vigilância, e é o Espírito Santo que nos dará a perseverança final. Nunca esqueça de nas orações pedir isso, a graça da perseverança final. Então, nesse, não nos deixeis cair em tentação. Você percebeu quanta coisa está ali? Quanta coisa, mas ainda não terminou o Pai Nosso. Livrai-nos do mal. Aqui, o mal não é abstrato. Repito, essa frase está falando do diabo. Essa petição, o mal não é uma abstração, é uma pessoa. Livrai-nos de Satanás, livrai-nos do maligno. O que é o de Satanás e o maligno? Aquele que se opõe a Deus. O que é o diabo? É aquele que se atravessa nos desígnios de Deus. Sempre o diabo vai, ainda mais se você está saindo da iniciação cristã, atentos, da iniciação de oração. Você passou pelas fases dos consolos, você está no momento eufórico, e aí o diabo vai se atravessar. É papel dele, ele existe para isso. O inimigo existe, por isso que quando você decide alguma coisa em Deus, você se torna alvo do diabo. Porque é do desígnio dele se atravessar no desígnio de Deus. É papel do diabo nos tirar da obra de Cristo, porque ele é o assassino desde o início. Ele é o pai da mentira. Ele é mentiroso. Ele seduz o universo inteiro. Foi por ele que o pecado e a morte entrou no mundo. Foi ele que quis a derrota de toda a criação. Ele quer atrapalhar a Deus. Mas quem tem Deus não tenha medo do diabo. Quem tem Deus não tenha medo. Quem tem essa presença amorosa do Pai não tenha medo, porque se Deus é por nós, quem será contra nós?